Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Os tubarões da bolsa, né? Afinal, como não ser engolido pelo mercado? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Então, os tubarões da bolsa, como não ser engolido pelo mercado, o tema ele nasceu a partir de comentário de alguns investidores, né? E eu vou fazer a leitura aqui. O Rams, ele escreveu aqui: ouço falarem que os tubarões controlam o book, né? Como assim? São várias ordens de 1 centavo com diferença mínima. Então ele quer saber o que são os tubarões, né? Como é que eles controlam o mercado. E o Bruno escreve aqui: ó, tem uma dúvida, como eu faço para proteger o investimento caso a ação despenque em pouco tempo? Por exemplo, o caso americano. Se eu devo cadastrar uma ordem de venda abaixo do valor de mercado para não sair tanto no prejuízo? A gente vai tentar responder essas duas perguntas baseado, né, na temática do vídeo de hoje. Então, os tubarões da bolsa, né? O que é isso? O que são os tubarões da bolsa? Então, é um apelido dado para os grandes players do mercado. Quem realmente faz mercado, quem tem muito dinheiro, e que uma entrada ou uma saída em qualquer ação, qualquer posição, faz com que o preço dos ativos eles caiam ou eles subam. Então, a bolsa de valores ela funciona com oferta e demanda. Se tem muita gente comprando alguma coisa, o preço sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço cai, né? Então, quem mexe com o mercado, né? Quem são os grandes players? São empresas financeiras, fundos de pensão, fundos de ações, investidores institucionais, investidor estrangeiro, etc., né? São as pessoas que têm bilhões aí sob gestão. Então, eles são responsáveis pela tendência de mercado. Então, se muita gente, um cara muito grande, né, ou algumas pessoas muito grandes começam a vender, o preço cai. Se eles começam a comprar, o preço sobe. Então, eles são responsáveis pela tendência do mercado, tendência de alta e tendência de baixa. Isso é importante entender. Então, eu coloquei aqui tubarões vezes sardinhas, né? Então, se o tubarão é o cara institucional, o cara grande, sardinha é o cara pequeno, é o CPF, ou seja, pessoas como nós, né? Então, sardinha é um apelido do pequeno investidor, faz parte da grande massa de investidores, né? Hoje nós somos mais de 5 milhões de investidores, né? Pessoa física. São pessoas com poucos recursos frente aos grandes players, né? Então, essa aí, na verdade, é a diferença, né? E o que mais que tem de diferença, né? Então, os sardinhas, eles têm muito menos dinheiro, né? A pessoa fica tem muito menos dinheiro. A gente tem uma menor estrutura de análise, eles têm pessoas trabalhando em análise o tempo todo, 24 horas por dia, e têm um acesso mais rápido à informação. A gente tem um acesso mais lento a essa informação, então eles conseguem se mover de forma mais rápida quando eles têm tanto essa estrutura de análise mais forte, quanto acesso também à informação. E eu coloquei aqui 86 vezes 14. Então, hoje, né, no mercado, aqui no Brasil, a gente tem 14% do volume de negociação na mão das pessoas físicas. Então, 5 milhões e 100 mil pessoas movimentam 14% do mercado, enquanto os grandes players movimentam 86% do mercado, né? Então, realmente, quem faz preço são os grandes players. Então, existem dois tipos de sardinhas, né? E essa classificação aqui eu coloquei para ficar mais fácil de entender. Então, quais são os dois tipos? São as conscientes, que não tentam fazer mercado, não tentam ganhar mercado, vencer do mercado, adivinhar o futuro, né? Que é uma minoria. A maioria das pessoas elas tentam seguir tendências de mercado, tendência de baixa, tendência de alta, analisar gráficos, né? São as pessoas que fazem trade. E as inconscientes que tentam agir como tubarões. Então, as conscientes elas não tentam fazer o mercado, são a minoria. E as inconscientes tentam agir como tubarões, que são a maioria, né? Tentam seguir tendências. Então, as sardinhas inconscientes, que o cara tenta seguir tendência, né? Elas podem, em algum momento, ser engolidas, né? O mercado virou e ela é engolida. Então, quando ela segue tendência de mercado, quando ela foca no curto prazo. Então, investidores de curto prazo, eles precisam saber se a ação vai subir ou se vai cair. Só que você não sabe quem está vendendo, quem está comprando, ninguém sabe o futuro. Então, se uma pessoa inverte uma posição, né, um grande player do mercado inverte uma posição, essa pessoa perde dinheiro porque ela está apostando ali no curto prazo. Então, quem aposta no curto prazo, cedo ou tarde é engolido pelo tubarão, tá? Então, a primeira coisa, eu não quero ser engolido pelo tubarão. Você não pode ser um investidor de curto prazo que fica fazendo trade, né? Que fica comprando e vendendo ação. Então, as sardinhas conscientes, elas focam no longo prazo. Então, você é pequeno, mas você tem uma vantagem, né? Porque tanto faz para onde que vai, você vai cair ou você vai subir o mercado, né? Você vai comprar bons ativos ao longo do tempo, né? Ao longo de muitos anos, com o seu objetivo, na verdade, com isso, é construir patrimônio. Então, você vai aproveitar esse mercado disfuncional para aumentar a posição. Então, os grandes players venderam uma posição, por qualquer motivo que seja. Você está lá, né, para dar liquidez para eles têm que sair, né, e você pode comprar, o preço da ação vai cair, se você sabe que é um bom ativo,
você compra nesse momento de grandes quedas. Então aqui tem uma notícia, foi um estudo feito pela FGV. O cara que faz day trade, que é o cara, um investidor de curto prazo, né, ele tenta tirar o lucro todo dia ali da bolsa, comprando e vendendo, 99,4% desses investidores têm prejuízo. Né? Então, o estudo da FGV, né, vale a pena a leitura, não vou me alongar muito aqui, mas a defesa do investidor pequeno é não apostar em curto prazo, é fazer investimento para longo prazo, tá? Porque o curto prazo não dá certo, já foi provado em diversos estudos que ninguém consegue adivinhar o futuro, e para você se dar bem no curto prazo, comprando e vendendo, você tem que saber se o preço vai subir ou se vai cair, ou seja, você tem que entender do futuro que a gente não nasceu para entender. Então, qual a vantagem que a gente tem? Né? Como é que a gente pode, sendo sardinha, se aproveitar? Quais as vantagens que a gente tem sobre o mercado? A primeira, a gente pode comprar ativos com baixa liquidez. Então, você tem um fundo imobiliário que tem 1 bilhão de valor de mercado. Né? Só que a liquidez dele diária é 3 milhões. Nenhum grande player, Warren Buffett, não vai sair de lá dos Estados Unidos para comprar, se ele tem 3 milhões por dia, vai comprar 30 mil reais ou 300 mil reais de um fundo imobiliário no Brasil. Né? Não existe isso. Ele não vai fazer, não faz o menor sentido para um investidor grande comprar ativos pequenos. Então, diversos ativos muito pequenos, microcaps, small caps, fundos imobiliários, eles são praticamente ativos de pessoa física, né, e dos controladores. Por quê? Porque não tem como grandes players ficar entrando e saindo desses ativos. Então a gente pode. Warren Buffett mesmo, quando começou, ele tinha uma rentabilidade muito maior do que ele tem hoje, porque ele conseguia comprar todo tipo de ativo. Hoje em dia, como ele tem bilhões de dólares sob gestão, ele só pode comprar ativos muito grandes. Né? Então a vantagem que a gente tem é poder comprar qualquer coisa. Né? Os grandes players eles não podem comprar qualquer coisa, só que tem liquidez para eles suficiente. Então, a gente não precisa também apresentar um bom desempenho de curto prazo. Diversos investidores institucionais, se eles têm um desempenho de curto prazo ruim, né, o cotista dele vai lá e fala, não, eu quero resgatar o dinheiro. Né? Então, eles são pressionados o tempo inteiro para apresentar um bom desempenho de curto prazo. A gente também não precisa colocar a ordem de stop loss. Né? E diversos investidores muito grandes, eles precisam colocar porque eles não podem perder muito no curto prazo, porque perder muito no curto prazo gera resgate. E aqui eu vou responder, uma das perguntas já, do investidor. Se o mercado cair e pegar a sua ordem, você vende na baixa. Se você coloca uma ordem stop loss, digamos, você escolheu um excelente ativo, né? Você tem lá um Banco Itaú, o Banco do Brasil, sei lá, uma boa empresa que você julga ser uma boa empresa, e a empresa caiu 30%. Vários investidores muito grandes saíram dela, né? Quiseram sair. Aí você colocou uma ordem stop loss lá 10% abaixo do preço que está, a 15% abaixo do preço que está, e ele pegou sua ordem, você vendeu toda a sua posição na baixa. E aí o que acontece? Né? O preço ele vai voltar, porque o ativo é bom. Né? Ele tem lucro consistente, ao longo do tempo ali, ele está mostrando resultado, o resultado dele é crescente. Então, você coloca uma ordem dessa, você vai vender a sua posição inteira na baixa e vai ter que recomprar ela de novo na alta. Então, não faz sentido para o investidor de longo prazo, né, colocar a ordem stop loss. Stop loss é mais para quem faz trade e que precisa ter um controle de risco. Né? Então, as pessoas que investem no curto prazo, que não é interessante, que a gente já viu que não é interessante investir no curto prazo. Então, as sardinhas aqui, elas não têm pressão de clientes para entregar resultados. E quando os tubarões, eles se agitam junto, né, várias pessoas precisam vender, quando um vende, o mercado cai. Aí o outro vai e vende. Aí um monte de ordem stop loss eles começam a ser executadas e tem um pânico geral. Então, o preço do ativo que estava a R$30, ele cai para 12. Né? E aí a gente vai ver o exemplo aqui no próximo slide. Isso aconteceu com a Petrobras na época do Covid. Então, aqui em 2020, ela estava aqui na faixa de 30 e pouco, 31, 32, e ela caiu para R$12 em março de 2020, né? De 30 para 12. Então, se você tivesse uma ordem de stop loss em qualquer valor, né, perdendo 10%, 20%, 30%, tinha executado. Né, porque ela caiu 50% não, mais de 50%, de 30 para 12, sei lá, 60%, 70% de queda, né, desse valor. Depois ela voltou aqui tudo de novo, em 2021 está no 30 de novo. Então, se você não vendeu, aproveitou para comprar mais, você fez um preço médio mais baixo. Então, você tem hoje mais ações, né, da Petrobras. Esse aqui é um dos exemplos que a pessoa física ela consegue dar saída, né, dar vazão para quando vários tubarões, vários players precisam, né, vender por conta de problema de liquidez, problema de resgate. O investidor americano estava investindo aqui, tirou o dinheiro todinho por conta de uma grande crise que se avizinhava. O Brasil é um país mais complicado, então os grandes investidores querem ir para os Estados Unidos quando momentos de crise. Então tudo isso faz com que abra uma grande necessidade de liquidez por parte dessas pessoas. E a pessoa física está aqui, não, então eu vou comprando aqui de você, eu vou comprando, né, pode ir embora. Aí você dá liquidez para essa pessoa, então você consegue comprar muito mais barato alguns bons ativos em momentos de grande queda. Então, quando os tubarões deixam dinheiro na mesa, então, em várias situações, eles são obrigados a deixar dinheiro na mesa.
A porta de saída de um tubarão ela é estreita. O cara ele precisa, para ele sair de uma posição de bilhões, ele precisa de bilhões de liquidez. Então ele tem que abrir mão de dinheiro para conseguir essa liquidez. Ou seja, a primeira ordem lá só tem 1 milhão de ações a 30, depois vem mais 1 milhão a 29, depois vem mais 1 milhão a 28. Quando ele vê que ele tem 200 milhões para vender, a última ordem lá é 10, 5, 8. Então o preço despenca quando o book não tem essa profundidade toda. O book, na verdade, é a quantidade de ofertas, né, de venda e de compra. Se não tem tanta oferta assim, comprando e todo mundo está querendo vender, o preço vai despencar, vai cair muito. Então, as sardinhas conscientes, né, ou seja, o cara que investe por longo prazo, ele pode levar vantagem contra esses tubarões. Eles são obrigados a vender e isso leva o preço para baixo. O mercado para baixo faz com que os investidores de fundos de ações eles solicitem resgate. O investidor do fundo de ação, ele é um cara que tem baixa informação, né, sobre mercado, ele não estuda mercado, ele delegou para um gestor. Então, ele fica apavorado quando ele vê uma queda muito grande. Ele fala, não, antes que eu perca tudo, me dá meu dinheiro de volta. Então, tem vários gestores que fazem palestras, que eles fazem vídeos, entrevistas, né, para tentar elucidar o investidor de longo prazo que esses momentos, né, de grandes quedas são normais e que não é para resgatar nesses momentos. O fundo tem que vender tudo na baixa. Só que isso não adianta. Todo investidor de FIA ele solicita resgate quando está caindo, quando tem uma queda muito grande. Então, os gestores precisam revender os ativos para devolver o dinheiro, o mercado cai mais ainda, vem um monte de ordem de stop loss que são executadas, né, por um monte de institucional para não perder muito, porque eles têm que apresentar retorno ali de curto prazo, as pessoas estão olhando isso também, o mercado cai mais. E o sardinha, né, consciente, vai estar lá na outra ponta comprando bons ativos a excelentes preços. Né? Então, conclusão, pessoal, a pessoa física é o sardinha por causa do tamanho, não é por conta da falta de educação financeira, porque não entende de mercado. Não, ele é um tamanho pequeno. Se ele tem um tamanho pequeno, ele tem muito mais margem para fazer manobra. Né? Então a gente consegue comprar qualquer tipo de ativo, a gente não precisa apresentar uma boa performance de curto prazo, né? Nosso objetivo é de longo prazo. Então você pode escolher ser consciente ou inconsciente. Né? Só que só a informação vai te trazer consciência. Saber que você só vai perder dinheiro fazendo day trade todos os dias, né? Você precisa estudar mercado, você precisa entender, você precisa ler a respeito, você precisa aceitar algumas verdades, né? Que o investidor, os grandes investidores do mundo, as pessoas que são bilionárias, né, investindo, eles investiram por longo prazo. Ninguém ficou fazendo, né, não existe nenhum bilionário hoje apertando o botãozinho, fazendo day trade o dia inteiro, né, que ficou bilionário fazendo isso. Né? Isso não existe. Então a bolsa de valores ela é volátil, mas ela não é um cassino. Tá? A bolsa de valores é um lugar de negociação e não de jogo. Então, se você quer jogar, é muito melhor você jogar uma Mega Sena. Que a chance de você ganhar milhões é muito mais fácil, é muito mais. Mesmo sendo 1 em 50 milhões, ainda é mais fácil do que na Bolsa de Valores. Então, o grande segredo, né, é investir em bons ativos para o longo prazo, pagando um preço justo nesses ativos. Né? Essa é a frase que todos os grandes investidores falam, né, nos seus livros. Esse é o grande segredo do investimento. Não existe grande segredo, né? Mas o grande segredo já está dado. Investir em bons ativos, por longo prazo, pagando um preço justo nesses ativos. Bom, então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. É importante escutar o que você tem a dizer a respeito, né? A experiência que você já passou, já fez day trade, você investe por longo prazo. Quando o mercado cai muito, você fica nervoso. Né? Você tem que controlar, saber controlar esse sentimento de curto prazo para que você se torne realmente um investidor de longo prazo que aproveita essas oportunidades que o mercado oferece. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.